Então vamos. Nesse instante, então, vamos acalmando os nossos corações, agradecendo mais uma vez ao Mestre Jesus, a equipe de André Luiz que nos acompanha nesse estudo, pedindo que envolva a nossa querida Deise na prece inicial dos nossos estudos dessa noite. Amado Jesus, nós iniciamos mais esse estudo, agradecendo pela oportunidade de tê-lo, pela presença de todos nós reunidos hoje, pela possibilidade de estarmos aqui, assim como também te pedimos, e a toda a espiritualidade, a todos os bons espíritos, aqueles que planejaram junto conosco esse estudo, aqueles que nos ajudaram a estar aqui nesse momento, que continuem nos auxiliando, que continue ajudando a Ana na inspiração, nas palavras que precisam ser ditas e que precisam ser ouvidas por nós e por aqueles que ouvirão esse estudo depois. Pedimos o teu amparo, teu auxílio e a ajuda que tanto precisamos para nos tornarmos cada vez melhores. Que assim seja. Graças a Deus. Então esse capítulo aqui mexe com a gente, né? Porque vampirismo, quando ele fala, né? Essa ideia de ter uma alma penada que fica aí, né? Como o vampiro que a gente conhece, que fica aí sugando a energia dos encarnados, né? Como do lado do vampiro, né? E aí o Alexandre fala assim, puxa vida, quem imaginou essa figura simbólica do vampiro não imaginava que estava tão perto da realidade. E aí a gente vê, nesse caso, o que o acompanhamento espiritual, positivo e negativo, podem fazer ao nosso redor, né? A importância da nossa vigilância. E aí ele começa falando, comparando as doenças do corpo com as doenças psíquicas. E aí, da mesma forma que existem esses bacilos, essas bactérias que se alojam no nosso corpo, dependendo do local que a gente, dependendo da doença que a gente tem, existem também esses bacilos dessas doenças psíquicas que vão se alojar dentro do nosso organismo naquelas áreas onde a gente tem desequilíbrio. E aí, voltando aí a mensagem que eu mandei para vocês pelo WhatsApp, ligando as doenças do corpo com a doença psíquica. Então, aquela pessoa que segura muito a tristeza, o que acontece? Aquela pessoa que tem asma, o porquê que tem asma? Aquela pessoa que tem problema no fígado, por que tem problema no fígado? E a gente tentar ligar a emoção, o sentimento com a doença no corpo. Lembrando, né, que se a mente está sã, o corpo fica sã. Se o corpo está doente, é porque é um reflexo de algum distúrbio no nosso corpo. Uma coisa interessante ele comentar daquele cientista que compara o corpo a um grande país, né? E cada célula como sendo um ser. Então, a gente entender que está tudo conectado no nosso corpo. A gente ficar achando que pensar o bem ou pensar o mal não vai nos imantar, a gente está errado. Né? A gente tem um potencial muito grande de criar saúde para o nosso corpo, assim como a gente tem um potencial muito grande de adoecer o nosso corpo. Está dentro da gente a nossa própria cura. E muitas vezes a gente fica procurando a cura no remédio para dor, no remédio para o câncer. Quando, se a gente não mudar o que a gente sente, o que a gente pensa, a doença vai voltar. Talvez não volte a mesma, talvez volte uma doença diferente. Mas somos nós mesmos atacando o nosso corpo pela nossa invigilância, né?
E aí ele volta aí das doenças da alma. E eu fiquei pensando nos 7 pecados capitais, né? Então, raiva, a impaciência, o desvio sexual, a luxúria e viciações em geral. A gente sempre olha para isso, mas sem imaginar o impacto que isso vai ter na nossa saúde, né? Então, o comer bem, o beber bem, muitas vezes a gente vê as pessoas tratando isso, se gabando, puxa vida, eu consigo tomar 5 garrafas de cerveja. Sem entender que esse exagero está lesando o meu corpo. Não é bacana fazer isso. Ou, no caso dos desvios sexuais, de como a gente vê hoje na sociedade, de tratar isso de uma forma tão animalizada, né? Então é a quantidade versus a qualidade, né? Então eu procurar um parceiro como se eu fosse um animal, sem nenhum tipo de vínculo emocional, sentimental. As viciações, todos nós aí passamos pela escola, e quantas vezes a gente viu que o grupinho que era cool, que era o grupinho mais divertido, arrojado, era exatamente aquele que fazia as coisas erradas, aquele que experimentava o que não devia estar sendo experimentado, né? Aquele que fumava. E aí a gente vê que muitas vezes o errado, o quebrar as regras, é valorizado pela sociedade. Agora, não é porque muitas pessoas acreditam que isso está certo, que faz o que está errado virar certo. Então, a gente está vendo aqui, estudando com o André Luiz, que esses comportamentos, esses desvios, então eu brigar com todo mundo, em vez de eu ter paciência, alguém grita comigo, eu grito mais alto. Alguém fala mal de mim, eu rebato. Alguém faz mal para mim, eu vou lá e revido. Eu me vingo. Enquanto a gente não sair desse círculo vicioso, enquanto eu não aprender a cuidar do meu comportamento, vigiar os meus pensamentos, eu vou estar criando essas doenças da alma. Agora, o complicado dessas doenças da alma é que, infelizmente, elas não terminam com o corpo. A gente carrega essas doenças da alma vida após vida, até a gente mudar. Vou repetir isso. As doenças da alma, em vez delas ficarem no corpo, elas estão impregnadas no perispírito. Então, na próxima encarnação, vai existir aquele molde, aquele desvio, aquela bagagem que a gente vai trazer de outras vidas. Por isso que a gente vê que a reencarnação de um suicida, por exemplo, muitas vezes ele traz na encarnação seguinte sinais da lesão que ele fez no corpo no momento do suicídio, no momento que ele tirou a vida dele. Então, se ele se matou com um tiro no coração, por exemplo, ele vai voltar com um problema no coração. A gente tem que entender que a forma como a gente estiver tratando o nosso corpo, a forma como a gente estiver tratando a nossa saúde física, ela vai estar impactando o nosso perispírito e vice-versa, né? Então, aquela história de que a cura está dentro de mim, verdade, a cura está dentro de mim. Essa cura pode não acontecer imediatamente, mas a cura não vem só de fora para dentro, vem de dentro para fora também, principalmente, né? Aí a gente volta de novo à lição de André Luiz, que ele fala em todos os capítulos, chamando a atenção da gente para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos. Porque os nossos pensamentos vão estar diretamente ligados aos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos criam as nossas ações. As nossas ações criam os nossos hábitos. Os nossos hábitos criam a nossa vida. Então somos nós, pela nossa vigilância ou invigilância, pelo nosso equilíbrio ou desequilíbrio, a gente está gerando a qualidade da vida que a gente tem. E aí ele fala uma coisa assustadora, que tem gente que tem vocação para o abismo. Então tem gente que gosta de sofrer.
Tem gente que gosta de pensar coisa ruim. Tem gente que gosta de focar no que não está funcionando. Esse comportamento, a pessoa pode, do lado de fora, parecer uma pessoa normal, mas ele mostra que aquela pessoa está doente. Doente do quê? Da mente. Uma pessoa que vive brigando, que vive reclamando. Uma pessoa que vive infeliz, que vive deprimida. Uma pessoa que não consegue aceitar os defeitos do outro. Essa pessoa precisa de um tratamento, de uma revisão. Não um tratamento com remédio, mas uma revisão mental, né? Tudo que a gente estiver fazendo, tudo que a gente estiver pensando, tudo que a gente estiver sentindo, a gente vai estar lançando energias positivas ou negativas nessa corrente da vida. Então, vou repetir. Dentro de casa, esse meu comportamento vai estar emitindo forças contínuas para a qualidade do meu lar. Ou pela falta de qualidade do meu lar. Então, se eu quero ter um lar de paz, a paz vai começar onde? Dentro de mim. A gente lembrar que nós estamos sendo aí co-criadores em todos os momentos da nossa vida, dentro e fora, no nosso trabalho. Então, mesmo que a gente passe por um momento difícil, que todo mundo passa, passe por problemas, por dificuldades, porque todo mundo passa. Por quê? Porque todos nós trazemos essa bagagem de outras vidas, esse reajuste que a gente precisa ter, que vem aí de outras encarnações. É normal ficar triste? É. É normal ficar triste sem parar? Não. Então, é a gente ter consciência do nosso comportamento. Então, a gente focar na solução em relação ao problema. E aí ele faz uma outra coisa interessante, ele pega e fala assim, puxa vida, mas e o plano espiritual não protege as pessoas desses vampiros? Aí o Alexandre responde, mas André, a gente não sabe nem tratar os seres inferiores, a gente abusa dos coitados dos franguinhos, das vaquinhas. A gente dá hormônio para a galinha ficar com o peito grande ou ficar com o fígado todo gorduroso. Ou o porco, a gente faz uma limitação para o porco para ele ter mais gordura, para a carne do porco ser mais suculenta. Ou a gente coloca a coitada da vaca, do boi, dentro de uma salinha pequenininha, não fazendo exercício, para quê? Para que a carne dele seja mais macia. Nós somos algozes dos reinos inferiores. Então, muitas vezes esse abuso acontece através da nossa alimentação, com esses exemplos que todos nós conhecemos, mas muitas vezes esses abusos acontecem dentro do lar também. Aquele mais forte abusa do mais fraco, o pai abusa do filho, o filho, quando cresce, abusa dos pais. E assim vai. O chefe abusa do empregado. Então, a gente entender que da mesma forma que a gente planta esse mal para o outro, esse mal volta para a gente. E aí ele fala uma coisa importante ainda, né? Da lição, do papel dos pais nessa geração que vem. Porque somos nós, pais, que temos que ser esses sentinelas, vigilantes, ajudando os nossos filhos a fazer a escolha. Não só a escolha, vai para uma escola boa, faz a lição de casa. Não, a escolha é moral. A gente, em vez de estimular, achar legal a criança beber, ou a criança ter várias, ou o adolescente ter várias namoradas, ou instigar o egoísmo, isso mesmo, meu filho merece tudo. A gente ensinar empatia, humildade, caridade. Porque esses seres humanos pequenininhos de hoje vão ser a humanidade de amanhã, né?
E aí a gente volta de novo na conversa da reforma íntima. Tudo volta para a reforma íntima. Por quê? Porque ele fala assim, mas e aí, Alexandre, o André pergunta, mas e aí, qual que é a história? Porque eu tenho esse desequilíbrio, que eu tenho o obsessor, ou eu tenho o obsessor, esse vampiro, por causa do meu desequilíbrio? E aí ele fala, como a gente estudou na semana passada, tudo começa com a causa. A causa tem o efeito. Então, eu, pela minha semeadura, eu vou ter a colheita. Se eu quiser estar rodeada por espíritos de qualidade boa, o que eu preciso fazer? Mudar a qualidade da minha vida, mudar a qualidade dos meus pensamentos, mudar a qualidade dos meus sentimentos. E essa responsabilidade é individual e intransferível. E se chama reforma íntima. E a gente só começa a fazer essa reforma íntima quando a gente se educa. Quando a gente entende o que a gente está fazendo de errado. Porque muitas vezes a gente faz as coisas erradas e não tem consciência. Então é importante a gente prestar atenção, a gente se conhecer, a gente estudar. Não só estudar Allan Kardec, não só estudar André Luiz, mas a gente também ter um caderninho aí, perceber, puxa vida, na segunda-feira como é que eu estava de manhã? Estava brava, depois de tarde eu fiquei feliz, depois de noite eu fiquei feliz. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? Aí no dia seguinte, de novo, como é que estava o meu humor de manhã? Como é que estava o meu humor de tarde? E eu tentar me conhecer. Como é que é a Ana? Como é que anda o humor da Ana? Porque se eu perceber que tem mais carinha triste do que feliz, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque ninguém é responsável pela minha felicidade. Meu marido não é, meu filho não é, minha mãe não é, meu pai não é. A Ana é responsável pela felicidade da Ana. Eu vou repetir. A Ana é responsável pela felicidade da Ana. A gente não pode colocar esse peso na mão de ninguém. Então, eu tenho que buscar, eu tenho que construir a minha felicidade com aquilo que está ao meu redor. Porque essa é a minha realidade. Esse é o segredo de ser feliz, né? E aí, para encerrar a nossa conversa de hoje, né? Eu fiquei pensando, a gente agora está no capítulo 4. Semana que vem, capítulo 5. A gente já viu 1/5 do livro. Como é que eu estou incorporando essas coisas que o André Luiz está falando pra gente, né? Está falando de mediunidade, está falando de prece, está falando da influenciação do plano espiritual no nosso dia a dia. Se eu for pensar assim no meu autocontrole, na minha reforma íntima, como é que isso afeta a minha liberdade, né? Quando eu estou impaciente, quando eu estou com raiva, quando eu estou brigando, como é que isso influencia a minha vida? Como é que isso limita a minha vida? Ou expande a minha vida? E analisar. O último ponto é, como é que eu estou tratando a minha felicidade? Eu estou buscando a minha felicidade ou eu estou buscando problemas? Eu estou colocando a minha felicidade em cima do ombro do outro, esperando que o outro me faça feliz, ou eu estou buscando essa minha felicidade, fazendo as escolhas certas para mim? Para a gente pensar durante essa semana, nós aqui, esse grupo que está aqui hoje, a gente já estudou os Mensageiros, que foram mais de 50 capítulos, aí a gente está indo para o 5º capítulo, né? Como é que tá isso? Já tem 1 ano que a gente está junto, vamos repensar aí no nosso comportamento, né? E é isso, a gente tem 10 minutinhos para conversar. Quem quer comentar? Regina, quer falar alguma coisa? Eu lembrei, Ana, daquele ensinamento sobre o sábio da antiguidade que dizia, né? Uhum. Conhece-te a ti mesmo. Então, eu acho que, assim, diante de tudo que foi exposto hoje desse capítulo, me veio à mente esse ensinamento, que a gente precisa se conhecer para daí tratar o problema, né, que apareça, e todos esses vícios que foi exposto aí. E também Santo Agostinho, que toda noite, né, ao deitar, fazia essa reflexão
de como que foi o dia, né? O que que ele podia ter feito e não fez, o que que ele fez e precisa ser corrigido. Então, esse é o caminho, né? Na verdade, da verdadeira reforma íntima. A gente, primeiramente, se conhecer. E a gente só muda uma situação se a gente aceita. É igual o caso do doente patológico, né? Daquele que tem alguma questão mental, né? Assim que a gente sabe, que envolve tratamento psiquiátrico. Se ele não admite, ou o próprio viciado, né? No álcool, enfim. O primeiro mandamento é aceitar, né? E admitir. Eu tenho esse problema, né? Eu sou impaciente, eu sou irritada, eu tenho inveja, eu tenho ciúme. Então, aí sim a gente se olha com honestidade e consegue dizer, opa, agora eu sei que eu preciso melhorar. Da noite para o dia, a gente sabe que isso aí seria uma hipocrisia, não é verdadeiro. Mas dia após dia, a gente tentar fazer esse esforço que o próprio Allan Kardec, quando perguntou para os espíritos, né, naquela questão lá, o que faltava para a gente se esforçar, o que falta para a gente, se a gente ia alcançar, né, essa mudança, e os espíritos responderam que sim, que o que falta para a gente é vontade. Então, quantos de nós a gente não tem esse esforço real, porque a gente vai sempre arrumando uma desculpa, enfim, né? Então, eles foram muito simples na resposta, mas uma resposta com muita importância, muito profunda, de que o que nos falta é a vontade. Então, a partir do momento que a gente se empenha, vai acontecendo, né? Acredito eu, aos pouquinhos, mas vai. Sabe uma coisa que me marcou? No momento em que, na leitura, André pergunta a Alexandre se, a respeito dos agentes vampirizadores, se primeiro o agente vampirizador faz com que a doença se aloque, ou se a doença se aloca primeiro e isso atrai os agentes vampirizadores, né? Quem chega primeiro nessa história? E aí Alexandre explica que isso vai depender da vibração, não é? Porque o campo tem que ser propício, né, para a colheita, né, da erva daninha como do alecrim. Mas uma dúvida, uma coisa que me deixa difícil, que para mim é difícil discernir ainda, é o que estava lá, o que era seu e o que foi provocado. A gente escuta muito em palestras a respeito de que você tem que observar se são pensamentos corriqueiros, se são atitudes que você tem ideia que você toma há muito tempo. Mas mesmo assim, às vezes não é tão fácil você olhar para trás e analisar de novo todas as suas atitudes. Eu sei que de vez em quando certas atitudes vêm em relâmpago na memória da gente, mas às vezes não vem. E eu acredito que também existe a possibilidade, não é, Ana? Isso aí eu tô pedindo esclarecimento, de que em algum momento você enxergue algo em você em que você não havia visto ainda. Que assim, meu Deus, eu sou assim, eu tenho esse defeito, eu faço isso. E aí eu fico muito em dúvida se eu sou assim, ou se é alguém que está me mostrando, querendo que eu acredite que eu sou assim, mas às vezes cai muito forte, assim, como aquele estalo, você cai na real, diz, eu sou assim, eu faço isso. Isso ainda é aquele ponto de muita dúvida de como você fazer isso. Eu não sei se é imaturidade espiritual, mas é um trabalho. Você sabe que há uns tempos atrás eu fiz um curso de branding e eles davam uma sugestão muito boa, que era para a gente perguntar para, sei lá, 5 pessoas que a gente conhece, que nos conhece bem, para usar 3 adjetivos para qualificar a gente. E é interessante porque não pode ser uma frase, tem que ser um adjetivo. E isso faz a gente se conhecer, porque a hora que a gente vê as pessoas que nos conhecem, por exemplo, e pode ser alguém do trabalho, mas pode ser a mãe da gente, o marido da gente, o irmão da gente, alguém que nos conheça profundamente, para dar esse insight para a gente. E se for pensar,
quais são quando pensa nas qualidades positivas e também para definir as qualidades negativas. Por exemplo, eu lembro de uma colega minha de trabalho que ela falou que na parte negativa o comentário foi too nice. Então, aí ela ficou surpresa, mas como assim, né? Então, o bom é que eu sou nice e o ruim é que eu sou nice? É, exatamente isso. E então é a gente tentar se conhecer. As pessoas que convivem com a gente nos conhecem bem. E muitas vezes, quando a gente está no meio de uma crise, a gente fica com uma cegueira temporária. É muito normal a gente ver isso. Quem está passando por uma depressão profunda ou alguém tem algum caso de, por exemplo, bipolaridade, a pessoa não tem consciência. Ou uma pessoa que passa por um ataque de cólera. Se tivesse uma câmera mostrando a pessoa se alterando daquela forma, provavelmente ela ficaria surpresa em ver o seu próprio comportamento, né? Mas se a gente tem alguém perto da gente que a gente pode pedir para ser esse espelho, isso pode ajudar a gente. A outra coisa, Daisy, é esse caderninho que eu comentei para você, de pensar, e aí, como é que tá o humor de manhã? Como é que tá o meu humor de tarde? Como é que tá o meu humor de noite? Porque se a gente for pensar só no final da noite, muitas vezes a gente esquece como é que estava de manhã. E aí a gente consegue perceber de verdade. A gente não precisa mostrar para ninguém como é que a gente está se sentindo. E aí tentar mudar, né? Mas como a Regina falou, precisa de vontade. Precisa ter vontade e precisa ter ação, precisa ter perseverança, como em qualquer outra coisa na vida. Se a gente quiser fazer uma dieta de comida, vai precisar de uma força de vontade grande. Por que a dieta moral não vai precisar? Se a gente quer conseguir fazer uma maratona, a gente vai ter que treinar durante meses. Então não é só ter a vontade, ai, poxa, eu queria tanto fazer uma maratona. Não, não adianta só comprar o tênis. A gente tem que malhar, né? E esse esforço da reforma íntima ainda é complicado, ainda mais complicado, porque a gente tem que matar esse homem velho que existe dentro da gente, né? E construir o homem novo, com as características que a gente precisa. Agora, outra coisa que você falou, Deise, que é importante, mas aí, como é que eu sei o que é meu, o que não é meu? O que é meu, o que é do obsessor? Você falou uma coisa importante, que são esses pensamentos contínuos, né? Então, eu não estou pensando naquele problema, e aí volta. Aí eu não estou pensando naquele problema, aí volta. Então, esse pensamento contínuo é uma forma boa da gente perceber se está com envolvimento. Tem gente também que sente calor atrás da nuca, tem gente que sente palpitação, algum tipo de desconforto, falta de ar. Então, tem gente que perde a memória. Então, é a gente ficar atento de quais são as reações que existem no nosso corpo. Porque da mesma forma que a gente viu no capítulo anterior, que durante a mesa mediúnica lá, que eles estavam tratando das doenças psicossomáticas, das doenças da alma, daqueles médiums, da mesma forma que a gente vai para um centro e sai do centro espírita se sentindo bem, quando a gente está com aproximação de uma entidade menos positiva, a gente vai sentir um outro tipo de reação, uma reação ruim, né? Então a gente está atento para isso. E a forma da gente se defender é clara, é prece e é a qualidade do nosso comportamento, né? E é isso, querida, são 8 horas da noite, está na hora da gente encerrar. Queria agradecer mais uma vez o estudo dessa noite, o aprendizado. E eu vou pedir então para a Regina fazer a prece final para a gente. Então, nesse momento, com o coração cheio de gratidão por mais essa oportunidade de estarmos em sintonia com os benfeitores amigos, para nos ajudar, Senhor, a modificar esses pensamentos e comportamento no nosso dia a dia,
junto dos nossos irmãos, seguindo, Senhor, o teu exemplo maior de humildade, de caridade, e que nós tenhamos essa coragem moral, Senhor, para cada dia mais exercitar a transformação interior com perseverança, com paciência, com a coragem e com a certeza, Senhor, que o nosso caminho é o caminho da felicidade e da evolução. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, meninas.